Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Matheus, sou responsável pela área de marketing na Supremo CS Cimentos. Hoje é o nosso segundo encontro, a nossa segunda live. Como assunto principal, nós vamos falar sobre artefatos de cimento. Gostaria de agradecer a participação de todos. E antes da nossa apresentação, da apresentação dos nossos convidados participantes e do conteúdo, gostaria de compartilhar com vocês algumas informações adicionais. São duas informações. A primeira, os valores que são as motivações da nossa companhia, são 5 no total. Pessoas, integridade, responsabilidade, desempenho e colaboração. E o segundo é o nosso compromisso com todas as orientações e recomendações sobre o Covid-19, a Supremo atuando fortemente aí nas suas comunidades, com seus colaboradores, nossos clientes, nossos contratados, e junto venceremos essa nova fase que a gente está vivendo. Vamos passar por isso aí, com certeza, todos bens, e vamos chegar num resultado igual para todos. Gostaria também de solicitar para se inscreverem no canal, no nosso canal do YouTube. Isso fortalece a nossa comunicação como empresa, como marca, produto. Então, fica com vocês aí. Agora eu vou passar a palavra para o nosso responsável pela assessoria técnica do Supremo, Rômulo Machado. Ele vai conduzir uma introdução e depois vai fazer a apresentação do nosso convidado especial. É com você, Rômulo. Boa tarde a todos. É uma honra estarmos juntos aqui novamente e nosso segundo encontro. Então, antes de passar a palavra para o nosso convidado especial, para o Cláudio, que fará a apresentação principal, eu queria contextualizar um pouco o nosso tema de hoje, que é mais competitividade na produção de artefatos de cimento. Como avaliar e garantir a qualidade do seu produto. O foco, obviamente, são os nossos clientes, fabricantes de artefatos de cimento, mas é um conteúdo que se aplica em outros processos também, e certamente temos aqui participando estudantes, clientes de outros segmentos, então sejam todos muito bem-vindos. Nosso objetivo, então, é trazer conteúdo prático, aplicável, que possamos contribuir para a melhoria da qualidade, do desempenho e da competitividade dos produtos de cimento. Vamos iniciar com o tamanho desse mercado. Então, segundo dados do SNIC, o perfil da distribuição de cimento em 2019, dados de 2019, nós temos os artefatos de cimento responsáveis pelo consumo de cerca de 3% do cimento brasileiro. A região sul é uma região muito abastecida de indústrias de artefatos de cimento e consequentemente, é um mercado muito consumidor. Então, no sul, estão concentrados 45%, está concentrado 45% do consumo de cimento destinado para artefatos no Brasil. É um número relevante. O sul é a nossa principal região de atuação, sul e sudeste de São Paulo, mais especificamente. Então, quando a gente olha para esse volume do sul, o cimento de artefatos no sul equivale a 7,7% do cimento do sul, consumido pelo sul do Brasil. Então, é um número mais do que o dobro do número nacional. Quando a gente olha para sul e sudeste, nós temos 81% do cimento destinado para artefatos nessas duas regiões, consumido pelos artefatos. E, consequentemente, o consumo de cimento está ligado com a produção dos artefatos. Ou seja, podemos falar também que cerca de 80% dos artefatos de cimento produzidos no Brasil estão concentrados nas regiões sul e sudeste. Queria também abordar aqui, antes de passar a palavra para o Cláudio, 3 tópicos que eu posso chamar de desafios da cadeia industrial do artefato de cimento. Talvez o Cláudio vai abordar isso também. Nós precisamos entender sempre e cada vez mais o artefato de cimento não como um produto, mas sim como um sistema.
porque aí sim nós teremos qualidade, pensaremos em em todos os detalhes desse sistema, né, e não apenas do produto. E, consequentemente, ligado a isso, a gente precisa, então, dominar tecnicamente, eu falo a gente, me refiro aos fabricantes. Os fabricantes precisam, fabricante de artefato, ele precisa entender tecnicamente do sistema, e não apenas do produto que ele está fabricando. Então, esse é o desafio, né, e é o foco do nosso trabalho de hoje aqui, do nosso seminário. Além disso, um ponto importante é a grande amplitude qualitativa dos artefatos. Também é um desafio, a gente tem indústrias com níveis tecnológicos bastante diferentes, resultando em produtos finais com qualidades diferentes. E o nosso objetivo hoje aqui também é trazer informações para que a gente possa ter cada vez mais qualidade em todos os fabricantes de artefatos de cimento. Bom, apresento então agora rapidamente o nosso palestrante de hoje, o Cláudio. Ele é mestre em engenharia civil pela Poli e PUSP. Está na tela aí o Cláudio. O Cláudio tem especialização em administração industrial pela mesma instituição, especialização em marketing pela ISPM, engenheiro civil pela UNG, atualmente gerente de inovação e sustentabilidade da BCP, a nossa Associação Brasileira de Cimento Portland, responsável pelo desenvolvimento de produtos, ferramentas, com 21 anos de experiência em sistemas construtivos à base de cimento. Atuante na BNT, na nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, participando como coordenador e integrante de comissões de elaboração e revisão de normas, inclusive, né, de pavimentos intertravados, pavimentos permeáveis, alvenaria estrutural, tubos de concreto, telhas, agregados reciclados, pré-fabricados, entre outras. Ou seja, é um profundo conhecedor do tema. Autor e coautor de vários trabalhos, livros, manuais técnicos e também professor da Universidade São Judas Tadeu em algumas disciplinas. Eu tive a honra de participar de um treinamento recente, inclusive com o Cláudio, ao longo de uma semana, foram mais de 8 horas de treinamento, e posso lhes dizer que o Cláudio tem muito conhecimento para compartilhar conosco. Hoje serão poucos minutos, né, 40, 45 minutos de apresentação, que obviamente o Cláudio vai tentar aqui condensar tudo aquilo que eu, né, pude participar de um treinamento durante 8 horas, falando também do mesmo tema. Então, é um desafio também condensar, né, Cláudio? Passo a palavra para você, façam uma boa palestra, estamos aqui para qualquer coisa. Uma boa tarde a todos, agradecer bastante aí o convite que a Supremo, que é a nossa associada aqui da ABCP, fez para a gente estar junto com vocês, e o desafio é realmente falar de um tema bastante importante, né, ainda mais nesse momento de retomada aí da economia. Então a ideia é mostrar vários pontos aí para os fabricantes e a gente melhorar cada vez mais esse mercado dos artefatos de cimento. Então, a gente vai falar de competitividade, né? Quando a gente fala de competitividade, é um tema muito ligado à qualidade de produto. Então, tudo que a gente for mostrar aqui, na verdade, vai estar ligado muito a como melhorar a qualidade, e a qualidade voltada para ser mais competitivo. Então, eu começo, né, no próximo slide, já falando, né, de um tema, para a gente ser competitivo, né, olhando aí a questão do empresário, a gente tem que... Tá? Então, tudo aquilo que a gente quer gerenciar, eu preciso ter números. E quando a gente fala de artefatos, a gente de fato precisa não só se preocupar na produção, mas no que de fato a gente está produzindo. Tá? Então eu deixei aí essa frase do Deming, que fala muito na questão de medir, né, para de fato você gerenciar um processo. Tá? Então o Deming é um matemático e uma referência na área de qualidade industrial, e essa lição é bastante importante, né? Se você produz alguma coisa e não tem domínio, de fato, em relação a esta produção, a gente vai perder bastante.
Passando para o próximo. Bom, a gente está falando de artefatos, eu coloquei aí um caso real, né, de um fabricante com 18 medidas aí de resistência à compressão, poderia ser qualquer outro artefato, qualquer avaliação de uma propriedade, mas o que interessa para a gente muitas vezes é a resistência à compressão, tá? Então aí tem um bloco que vendido no mercado com FBK 8 MPa e uma série de corpos de prova, não necessariamente ensaiados todos de uma vez, né? Então vamos falar aí que eu peguei 3 lotes de corpos de prova e tem essa série de resultados, né? Então a minha produção homogênea do mesmo produto e eu faço uma amostragem para saber como é que está essa produção. E aí a gente vai ver que a minha referência desses 8 MPa, eu tenho algumas amostragens, né, que deu abaixo desse valor. E aí a minha pergunta para vocês é, eu estou controlando a minha produção, o que significa eu ter valores que estão bem acima daquilo que eu precisaria atender, né? Então tem resultados aí com 12 MPa, bem acima dos 8 MPa daquele produto, mas eu tenho valores aí abaixo de 8 MPa, né? E ligeiramente abaixo, 7.4, 7.1, né? Que isso significa, né? O que eu estou entregando de fato para o mercado? Então a gente vai ver que se eu fizesse uma avaliação pela média, esse lote todo estaria reprovado. Então vamos colocar aí a média na tela para o pessoal ver. Eu tenho esses dois, não, passou muito rápido. Eu tenho esse valor, né, esses dois valores abaixo. Se eu fizesse uma avaliação pela média, esse valor aparentemente estaria ok, né? Estou com uma média lá de 9,5 e eu estaria aprovando esse lote. Só que em engenharia, a média não é um bom parâmetro, né? Porque eu tenho uma dispersão grande entre toda a avaliação que a gente está fazendo do lote. Isso é importante, pessoal, porque eu posso fazer uma avaliação errada daquilo que eu estou fazendo, né? Então, se eu fizer uma grande amostragem, vários corpos de prova, e adotar um valor médio, se eu tenho dispersão, e dispersão em produtos de engenharia, materiais onde a gente tem muita interferência, né, de processos industriais, a gente tem naturalmente dispersão. Então, não dá para adotar média, né? Em engenharia, a gente não adota a média porque a média ela não é confiável, né? Dado esse exemplo, a gente tem uma média acima de um valor que está sendo solicitado pela engenharia, de um bloco estrutural, mas esse valor não atende de fato. Vamos para o próximo, né? Então, a gente transforma esses valores numa curva de dispersão, e essa curva, pode passar, essa curva de dispersão vai mostrar que esse lote não está aprovado, né? Então, quando a gente fala em FBK, no caso dos blocos, né, isso vai acontecer para o concreto, para o aço, para a maioria dos materiais de construção civil, a gente não trabalha com valores médios, a gente trabalha com valores característicos, né? Então, a gente usa uma avaliação estatística que leva em consideração essa dispersão das propriedades, né, essas dispersões de valores para cada propriedade. No caso de uma resistência à compressão, desse exemplo, esse fabricante, ele tem um desvio padrão grande, né? Então essa curva, que a gente chama de curva de Gauss, que é essa linha em azul, está mostrando, né, esse formato de sino. Quanto mais o sino ficar aberto, maior é a nossa dispersão, ou seja, maior é o nosso desvio padrão. Então, enquanto eu tenho uma média que parece ser favorável, a minha avaliação estatística reprova todo o lote, né? Então, na verdade, eu teria que rebaixar a resistência estatística desse bloco, não poderia vender ele no mercado como um bloco de 8 MPa, e, na verdade, ele estaria atendendo aí o limite de 7 MPa, né? Então, esta é uma consequência da falta de controle
quando a gente não domina de fato aquilo que a gente está produzindo, né? E eu tenho que esperar que isso vai dar alguma dispersão, né? Então, nessa foto aí, porque hora eu faço um bloco que tem baixa absorção e hora eu faço um bloco de alta absorção de água. Isso é resultado dessa dispersão que a gente viu lá do resultado mecânico. E isso vai se repetir para todas as propriedades do bloco, né? Então, eu tenho que olhar dentro do meu processo, né? Eu vou olhar meu processo, e todo mundo que está lá dentro da fábrica teria que conseguir fazer um layout, uma sequência das etapas de produção, né, desta maneira, e aí eu vou olhar ponto por ponto, ó, eu recebo matéria-prima, eu faço a estocagem, vou fazer a dosagem, o proporcionamento dos materiais, como é que eu misturo esse material, né? A gente está falando de artefatos de concreto seco, então envolve aí vibroprensagem, tem todo o processo de cura, todo produto à base de cimento precisa de um sistema de cura para evitar perda de água de amassamento. Vou paletizar esse produto, estocar e entregar, né? Então eu vou olhar todo esse fluxograma. Eu coloquei aí as etapas de transporte, né? Eu tenho o transporte da estocagem para dosagem, da dosagem para mistura, assim por diante. Então, cada fabricante tem que visualizar esse fluxograma, fazer o seu fluxograma dentro da fábrica, e aí voltar lá no processo e falar, pô, aonde que se origina a minha dispersão, né? Então, elenca lá uma propriedade para ser avaliada, avalia com uma amostragem suficiente para montar uma curva de dispersão, que é bem tranquilo de fazer, né? Conheço o meu desvio padrão, e aí eu vou olhar de novo para o meu processo, né? Vou olhar de novo para aquele fluxograma que eu montei, e vou passar ponto por ponto. Vamos começar lá pela matéria-prima, né? Olhando a matéria-prima, dá um clique. Eu vou olhar em cada uma dessas etapas, pode passar o próximo. Eu vou olhar cada uma dessas etapas, e aí eu começo a determinar, tem um ponto aqui mais importante, depende do meu processo, né? O que gera mais variação, né? Eu acho que para frente. Eu vou olhar em cada um desses pontos, né? E começar a descobrir aonde, de fato, qual dessas etapas está incorporando mais desvio. Então, eu começo ali com a matéria-prima. Vou começar pela matéria-prima, eu tenho lá uma etapa de seleção e controle de materiais. Então, eu tenho o meu fornecedor de cimento, né? Vocês estão comprando lá cimento da Supremo, não preciso me preocupar muito em analisar a qualidade do cimento, mas eu preciso ter informações de resistência à compressão, tempo de pega, que são importantes para o processo, né? Então, a própria Supremo pode fornecer isso para vocês, e vocês fazem uma verificação se aqueles resultados estão atendendo o seu processo, né? Porque vai depender do seu processo, aonde a sua fábrica está instalada, se ela tem condições climáticas adequadas para aquele tipo de cimento. E do outro lado, né, aí sim, os agregados, né, que é uma questão importante, que você, selecionando o seu fornecedor de agregado, de uma forma consistente, você elimina uma série de variáveis, tá? O que é comum acontecer nesse setor de artefatos? A gente fazer uma busca por preço, né? Isso é um problema, porque às vezes aquele material mais barato, né, no primeiro momento, vai gerar cada vez mais desvio padrão, tá? Então eu preciso analisar isso. O que é importante da gente olhar no agregado? No final das contas, eu vou escolher o agregado em função de alguns parâmetros, né? Um deles, distribuição granulométrica, tá? Então a distribuição granulométrica é um fator importante para escolher aquele fornecedor. No caso do concreto seco, ou mesmo do concreto plástico, eu vou buscar distribuições granulométricas o mais contínuas possível, ou seja, várias parcelas de tamanhos, né, de tamanhos de materiais, que vão proporcionar o maior fechamento possível, tá? Posso usar esse critério, né, olhando curva granulométrica, posso ter curvas de referência, que
o ideal é que cada fabricante, né, de equipamento montasse isso, né? Então a gente tem curvas de referências de alguns fabricantes de equipamento de vibroprensas, que colocam ali margens, né, a linha vermelha como limite inferior, a linha azul como limite superior, e aí o meu arranjo granulométrico, a mistura de agregado graúdo com agregado miúdo, né, dois tipos de agregado miúdo, 2 tipos de agregado graúdo, depende muito do que eu tenho disponível na região. E aí eu verifico se a minha composição está entre estas curvas de referência. Outra maneira de trabalhar isso é eu olhar a composição dos meus materiais e obter o menor índice de vazios, né? Porque se eu tenho um grande índice de vazios na proporção dos meus materiais, eu vou consumir mais cimento, e isso é custo, né? Diminui a minha competitividade. Então, o agregado ele tem um papel muito importante, tá? Trabalhar com índice de vazios é muito simples, muito fácil. Não é o caso da gente explicar detalhadamente aqui, mas a gente pode fazer isso depois, né? Então, eu vou proporcionando isso, uma mistura de uma certa porcentagem de brita com uma certa porcentagem de areia, até encontrar o menor índice de vazios, ou seja, eu estou empacotando mais o sistema de agregados, e eu empacotando esse sistema, diminui o meu consumo de cimento, né? E o consumo de cimento é sempre favorável a gente trabalhar com consumos adequados. Na fábrica, né, naquela seleção de fornecedores, eu escolhi meus agregados, já sei com que eu vou trabalhar, é importante ter amostras de referência, para quando vier um novo lote daquele fornecedor, eu rapidamente ter comparativos visuais para receber aquele agregado, né? Até para o fornecedor saber que tem algum tipo de controle, porque senão a variação de recebimento de matéria-prima, ela passa a ser importante. Na outra etapa, né, eu vou receber essa matéria-prima, vou estocá-la. Então vamos olhar os pontos de estocagem, como que isso interfere. Eu tenho que ter controle de umidade, separação física dos materiais. Então a gente tem que ter baias, né, de fato, né, não dá para colocar isso em montes, correr risco de mistura. Contaminação com solo. Então, se eu uso uma pá carregadeira, então está aí uma foto mostrando uma separação deficiente entre materiais, né? Isso não pode ocorrer. Então, eu preciso melhorar esse processo. Isso já vai acrescentar desvio padrão. Contaminação, né? Então, eu tenho uma areia, e aí o manuseio desta areia na fábrica contamina com solo ou com argila, né? Eu tenho que evitar esse tipo de contaminação, porque isso vai danificar meu produto. Não fazer avaliação, principalmente agregado natural, né, a areia, se ela está contaminada já com argila ou não. Eu tenho que fazer essa avaliação para validar o fornecimento que eu estou recebendo dentro da fábrica, tá? Então, essas coisas são importantes. Então, isso vai, essa contaminação dos agregados acaba indo para o produto, né? E aí o cliente não vai ficar nada satisfeito você ter um bloco de concreto que tem que apresentar alta durabilidade com os materiais friáveis, como são esses materiais à base de argila. Então, a gente tem que cuidar desse processo. Passa para a próxima etapa de dosagem, né? A gente falando de dosagem, eu tenho que olhar como que eu faço o proporcionamento dos meus materiais. Claro que o ideal é a gente fazer o proporcionamento em massa. Fabricante de menor porte, às vezes não tem ainda a usina de concreto, isso tem que ser feito um planejamento para ter uma usina. Dá para fazer artefato de concreto com dosagem em volume? Dá, eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Eu tenho que controlar a umidade de qualquer maneira, tá certo? Eu tenho que controlar a entrada de água de amassamento, porque é um ponto de variação, né? Vamos olhar a importância do teor de água no concreto seco, né? Então, essa curva que depende da compactação, essa relação entre resistência e relação água-cimento, tem uma tendência dos fabricantes trabalharem com uma umidade um pouco mais seca, né, para dar produtividade. Isso é um erro, porque vai ocasionar produtos com alta absorção de água. Na outra extremidade, o excesso de água também é ruim, né? Eu acabo interferindo no ciclo, e a gente sempre tem que ter um alvo, saber o que é
o teor ótimo de umidade para aquela mistura, né, que vai dar essa aparência adequada para o produto. Tá? A gente olha aí a influência desse teor de umidade na massa específica, e se interfere na massa específica, como a gente tem uma boa correlação com a resistência, com certeza, só por conta de estar dentro da umidade inadequada, eu estou perdendo resistência também. Tá? Então, muito das coisas que a gente está vendo aqui, ó, falta de umidade, não tem nada a ver com falta de consumo de cimento, isso aqui é falta de água. Né? Então, um detalhezinho está fazendo eu perder resistência. Não adianta pôr mais cimento, se eu não tiver conceito de umidade ótima, vai acontecer isso. Né? Então, eu tenho um produto que absorve mais água, mais sujeito à fissuração, porque eu tenho menos coesão. Na próxima foto, a gente vai ver ali um excesso de eflorescência. O que acontece com a eflorescência? Já é um produto que foi produzido com uma umidade inadequada, ele vai absorver mais água. Na hidratação do cimento, eu gero hidróxido de cálcio, e esse hidróxido de cálcio, quando penetra a água, vem para a superfície e se transforma na eflorescência, que é o carbonato de cálcio. Tá? O excesso de umidade me dá um produto mais deformado, né? Eu perco em ciclo, porque o concreto adere mais às formas, né? Então eu também estou fora da especificação. E o ideal é acertar essa umidade ótima, é onde eu vou ter a máxima compacidade. Se eu tenho a máxima compacidade, eu garanto que eu vou ter a máxima resistência, tá? Com absorções adequadas, né, com um aspecto mais homogêneo dos artefatos, aí no caso um exemplo com um bloco de concreto. Então, a importância da água é bastante grande. Clica no filminho aí para a gente verificar, né, um bloco é a mesma produção, o mesmo traço, com a diferença só, um está dentro da umidade ótima e o outro está um produto mais seco. Né? Então, quando absorve muito rapidamente a água, né, o produto é do lado direito, foi produzido de fato fora da umidade ótima. Então, só o acerto da umidade já dá diferença na qualidade do produto. Tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que ganhar resistência é aumentar o consumo de cimento, não tem nada a ver, né? Acerto de quantidade de água que foi ali para produzir o concreto. Não tá passando o filme, passa para o próximo. Então, isso é que a gente falou, né? Se eu não tenho ainda uma usina de concreto para ter o proporcionamento dos materiais em massa, dá para fazer uma dosagem em volume? Dá. Não dá para fazer desta maneira, né? Então, o correto é fazer o rasamento, né, desse volume para ser um volume constante e, de fato, eu mostrar que eu tenho um proporcionamento estudado, né, e eu consigo fazer o mesmo concreto várias vezes. Né? Então, da mesma maneira, proporcionar água sem medida de volume, dá para fazer coisas simples, como essa foto aí, mostrando uma balança improvisada, né? O ideal é que eu tenha uma balancinha ali, mas se eu não tenho ainda recurso para comprar uma balança, dá para fazer alguma coisa desse tipo, né? Ter um volume graduado, algum tipo de controle a gente precisa fazer, tá? Então, esses aspectos rapidamente aí falando de dosagem. Se a gente parte para a mistura, a gente vai olhar tipos de misturadores, eu acho que é um ponto-chave também, né? O misturador é um ponto para a gente olhar aí, tipo, né? Se eu trabalho com concreto seco, não dá para usar a betoneira, gente. A betoneira não mistura de forma eficiente concreto seco. Concreto seco é todo aquele concreto que vai ser vibroprensado, tá? Se eu estou trabalhando com concreto plástico, ok, a betoneira faz bem esse papel. Concreto para bloco, para tubo, para telha, dá esse efeito de aglutinar o cimento. E aí eu estou perdendo o material, né? Porque se eu não consigo fazer essa dispersão, boa parte do cimento vai ficar inerte, né? Ele não vai reagir com a água, tá certo? E aí não vai dar um acabamento adequado para o meu produto. Então, eu tenho que ter um misturador eficiente, que
tenha energia, seja ele um misturador vertical ou um misturador horizontal, né? Mas que de fato faça a dispersão da água no sistema. Isso é uma coisa bastante importante. Na outra etapa aí do nosso fluxograma, a própria vibroprensa, né? Então, é o coração aí da fábrica, né, o que de fato interessa em termos de ciclo, né, o que vai dar produtividade. Eu tenho que olhar como é que eu estou alimentando o molde dessa vibroprensa, os tempos e o momento de vibração, volta um pouquinho, os tempos e o momento de vibração, amplitude e frequência, força de compactação. Então, esses parâmetros, o fabricante tem que pedir ajuda para o fabricante da máquina, né? Como acertar todos esses parâmetros? Porque desta etapa aí, vai dar boa parte daquele desvio que a gente verifica nos produtos vibroprensados. Vou colocar um exemplo aqui de uma máquina que produz aí 6 blocos na mesma chapa, né? Então, se a gente fizer uma avaliação de massa de cada um desses blocos, a gente vai ver que tem uma dispersão, né? Tem lá um valor médio, a média, como a gente viu, não mostra muita coisa, e eu tenho, nesse exemplo aqui, as duas extremidades com uma tendência de ter blocos com menor massa, né? Qual que é a origem disso? É tudo aquilo que a gente falou, como que o concreto está sendo distribuído, né, na alimentação, como ele chega no molde, se a força de compactação está igual em todas as posições, se eu já tenho desgaste diferenciado da forma, e aí entra mais material em alguns blocos do que nos outros, né, desgaste da chapa inferior. Então, todos esses parâmetros podem proporcionar essa dispersão de massa de uma mesma produção, tudo produzido com o mesmo concreto, né? Então, essa diferença de massa vai resultar blocos com variação de resistência, variação de absorção de água. Falando em massa, né? Isso é um controle que os fabricantes conseguem fazer e dá muito, de uma forma muito fácil. Às vezes não dá. Fazer resistência à compressão custa, né? Esse é um custo de ensaio. Volta um pouquinho, mas eu consigo fazer uma boa correlação entre massa e resistência à compressão. Então, se eu sempre produzo, por exemplo, bloco de vedação, né? Eu uso sempre o mesmo traço. Eu vou fazer um controle interno de alguns lotes pela resistência à compressão, e eu posso fazer um controle mais contínuo, né, mais apurado pela massa daqueles blocos, né, porque eu consigo fazer uma correlação muito legal, muito próxima, né. Então, aquele mesmo exemplo, a gente obteve lá um parâmetro de massa pela equação de correlação entre massa e resistência. A gente tem aqueles 2 blocos que mais se afastam lá dos 8 MPa, também confirma que eles estão com a resistência mais baixa, mas aí também surge alguns valores abaixo dessa massa de referência. Então, isso eu tenho que ensaiar bastante bloco até conseguir ter uma massa que realmente me dê segurança para eu ter uma aprovação da minha produção só pela massa, não precisar ficar ensaiando uma quantidade de bloco muito grande, né? Então, isso eu vou ganhando conforme eu vou amostrando, tá? Então, um dos controles, né, que se a gente falou que pode ter desgaste, deformação na hora de produzir, é controlar, eu consigo controlar bem as espessuras, né? Então, em função, eu faço controle de massa, verifico o controle de espessuras, eu consigo verificar se eu já tenho algum problema de desgaste, tá? A outra coisa é, persistindo essa dispersão de massa nos blocos, eu tentar regular a alimentação, né? A maioria desses problemas estão na desregulagem no momento da alimentação, distribuição do concreto seco para a forma, tá? Então, são coisas que a gente consegue fazer bem tranquilamente. Passando da vibroprensa, a gente vai para a cura, né? Então, cura é importante, né? Cura não pode ser desprezada, ele é um parâmetro importante, né? Todo produto, qualquer coisa que eu vou produzir à base de cimento, ou à base de um cimento, um ligante hidráulico, como o cimento Portland, a gente precisa fazer cura. O que é cura? A cura é eu não perder aquela água que foi usada no processo de amassamento. Quando eu estava lá na etapa de mistura, né, que a gente colocou o cimento, colocou os agregados e adicionou água, esta água tem que permanecer no meu produto
até ele ganhar resistência. Tá? Então, eu fazer cura é não permitir a saída muito antecipada desta água. Isso vai ser perdido ao longo do tempo, depois que eu já ganhei resistência. Tá? E na cura eu tenho que garantir condições homogêneas de temperatura, umidade e vento. É claro que a gente sabe que um fabricante está começando, ainda de pequeno porte, ele não tem condições de ter uma câmera de cura, né? Mas a gente tem que evitar situações como essa, né? De eu ter lá minha produção totalmente exposta, com variação de insolação, variação de vento, de temperatura, né? Mesmo nesse caso aqui, está lá o operário molhando um lote de bloco, ele molha o que está do lado de fora, internamente com certeza ele não está molhando, então é um processo que eu só estou jogando água fora, né? Eu tenho que garantir essa homogeneidade. Aí, antes de ter uma câmara de cura, eu consigo ter alguns paliativos, né? Cobrir com uma lona plástica, umedecer o piso da fábrica para manter a umidade próxima dos blocos, eu não perder isso muito rapidamente. Então eu consigo, se eu não conseguir ainda ter a etapa de ter uma câmara de cura, eu tenho uma etapa anterior de manutenção de umidade. Outro fator, né, que está ali na ponta é, de fato, controlar a produção. Então, tomei todos os meus cuidados lá, desde a seleção de matéria-prima, fiz a cura, e aí eu vou paletizar e entregar o produto. Né? Ter controle de produção, né? Tem fabricante que não controla aquilo que ele produz, né? E aí não tem como rastrear. Rastreabilidade de bloco de concreto é exigido por lei, né? Tem uma portaria do Inmetro, essa portaria número 15, que se um fiscal do Inmetro for na sua fábrica e não tiver o sistema de rastreabilidade, com certeza você está encrencado. Então, é fácil de fazer, né, essa rastreabilidade, e é um dos pontos de uma lista de verificação do nosso sistema de qualidade. Tá? Então, a ABCP ela tem um selo de qualidade para blocos de concreto, para peças utilizadas em pavimento intertravado, e a gente vai disponibilizar através da Supremo, né, esta lista de verificação, mesmo que você não tenha intenção de ter um selo de qualidade neste momento, eu acho que olhando ali o que é pedido, né, para um fabricante, você vai paulatinamente, aos poucos, resolvendo aí esses gargalos de produção, e com certeza no lugar de ter o selo, você vai ter um produto com mais qualidade, preparado para ter esse diferencial de mercado lá na frente. Tá? Então, até agora a gente falou dos processos dentro da fábrica. Né? Então, para esses processos dentro da fábrica, se eu sou um fabricante de bloco, eu tenho que conhecer muito bem o que pede lá a normalização de produto. Né? Então, NBR 6138, NBR 12118, que são as normas de especificação e de métodos de ensaio, se eu sou fabricante de bloco, eu tenho obrigação de conhecer essas duas normas. Né? Isso me resolve o problema dentro da fábrica. O Rômulo falou muito bem, né? Volta um pouquinho, por favor. Eu estou olhando o produto, né? Só que não basta eu só simplesmente entregar para o mercado um produto que atende essas normas. Né? Eu tenho que entender como que o mercado usa esse produto, tá? E aí, se eu estou falando de bloco, eu estou falando de alvenaria, né? Seja alvenaria estrutural ou alvenaria de vedação, eu tenho que saber, tem norma para alvenaria de vedação, tem norma para alvenaria estrutural, né? Então, no caso da alvenaria estrutural, a gente tem duas normas, uma norma de projeto e uma norma de execução e controle, e a alvenaria de vedação está saindo uma norma da ABNT, né? A gente tem uma prática recomendada da ABCP já publicada. Então, os fabricantes têm que conhecer como que o mercado usa isso, para saber se o produto dele precisa de alguma modificação para atender processos lá da construtora. Né? Então, a gente tem uma discussão hoje, vamos olhar aí o que a gente fala em qualidade de produto. Né? Então, nos próximos slides, a gente vai falar coisas ligadas aí a 6136. Controle dimensional, claro, né? Vou fazer uma parede, para essa parede ter uma modulação adequada, o fabricante tem que atender a essa variação dimensional, porque senão imaginem, né? A cada fileira,
Se eu variar mais de 1 milímetro o bloco, eu não consigo fechar uma modulação de forma adequada, tá? Então, quem suporta essa variação dimensional aí que a norma permite é a argamassa de assentamento. Por isso que assentar bloco com cola é um problema, né? Porque a variação da cola é muito menor do que a argamassa de assentamento. Resistência, como a gente viu, a gente não adota valores médios, né? A gente sempre trabalha com valores estatísticos, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Às vezes, eu não vou produzir o bloco para dar, se for um FBK de 10 MPa, eu tenho que produzir ele com uma resistência um pouquinho maior, porque o meu processo vai variar. Eu nunca consigo fazer o bloco sempre com 10 MPa. Eu tenho que ter uma dispersão, né? Então, não adianta trabalhar com valores médios e nem com valores muito parecidos, próximos daquilo que é pedido, tá? Então, resistência, absorção de água, retração, que são os parâmetros que, naturalmente, o fabricante tem que atender, tá? Olhando para processo, né? Os fabricantes que conseguem dar um salto, né, no mercado, vender diferencial para a construtora, são também aqueles fabricantes que entendem as necessidades lá da ponta do cliente dele, o cliente construtor. Tá? Isso serve para bloco, serve para intertravado, né, como eu estou colocando aí. Eu tenho que conhecer a norma da peça de concreto, mas eu tenho que conhecer a norma de execução do intertravado, né? Saber que é importante o intertravado ter um bisotado para entrada, para facilitar a entrada do rejuntamento. Tem momentos que eu não quero ter o bisotado, porque eu vou usar isso para uma calçada, né? Ter o espaçador incorporado na peça. Por que é importante ter esse espaçador? Então, se eu não conheço o sistema, eu não consigo olhar necessidades do cliente, tá? Então, eu tenho que conhecer o produto muito bem, saber aonde que estão os gargalos que vão gerar desvio padrão e controlar isso, mas eu tenho que entender também sistema, tem que conhecer como que esse produto é utilizado. E aí vale para qualquer tipo de produto. Eu vou trazer aqui para a gente finalizar um exemplo bem interessante, né? Uma avaliação que a gente fez com 33 fabricantes, tá? Quando a gente fala em competitividade, a gente está falando de assuntos ligados ao meio ambiente também, né? Então isso é uma metodologia, nem todo mundo conhece ainda para o nosso setor, né, mas vários setores estão fazendo, que é você fazer uma análise de ciclo de vida, ou seja, qual é o impacto, afinal, para o meio ambiente do meu produto. Tá? No caso dos blocos, a gente analisou consumo de energia, consumo de água, consumo de matérias-primas, geração de resíduos, né, e emissão de CO2. No caso de produtos à base de cimento, o CO2 é muito ligado ao próprio consumo de cimento. Tá? Então, eu tenho essas variáveis, a gente olhou só a produção dentro dos fabricantes, né, dentro daquele fluxograma de fabricação, com esses 5 principais parâmetros. Né? Pode passar. Então, esses parâmetros que estão publicados lá na Associação de Blocos, a Bloco Brasil, mostram fabricantes, todos eles com selo de qualidade, então fabricantes, vamos falar que respeitam todo o processo ali de verificação de materiais, controle de produção, e com uma dispersão gigantesca entre esses fabricantes. Né? Vamos ver no próximo slide, emissão de CO2 versus resistência à compressão. Então, eu tenho vários níveis de resistência à compressão mostrado aí, né? E a pergunta que a gente fica é por que tanta diferença dentro de de um mesmo segmento, né? Como que cada fabricante consegue ser mais competitivo, tá? Então, a gente mostra, olha, se eu pegar blocos de 4 MPa, que é o primeiro bloco, tem fabricantes que conseguem fazer um bloco de concreto de 4 MPa com menos de meio quilo de cimento, né, grosso modo, né, porque aí, na verdade, é meio quilo de CO2 por bloco, e tem fabricante com quase 1,5, né? Então, se a gente considerar que todo o CO2 está vindo, de fato, do cimento consumido, né, vai ser um pouco mais, porque no caso aí do CP5 eu posso ter alguma adição, mas, a grosso modo, isso, né? O que justifica eu ter uma dispersão tão grande? Né? Eu tenho um fabricante lá no pontinho verde competitivo, né, com
uma baixa geração de CO2, então uma contribuição ao meio ambiente, o mesmo produto num outro fabricante, com um processo similar, respeitando aquelas especificações de norma, etc., mas com um consumo muito mais alto, né? Então, isso mostra que a gente tem muito campo dentro do segmento para ganhar competitividade, tá? Então, às vezes, mesmo eu cumprindo norma, eu não estou olhando o meu processo direito, né? Aonde no meu processo tem desvio padrão, aonde eu tenho desperdício, tá? Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Voltem para a fábrica, olhem lá o seu processo, tentem medir, né, os pontos, de fato colocar controle, e aí isso vai trazer resultado para vocês, tá? Sem muito investimento, com coisas simples, melhorando controle de fato, vocês vão ter ganhos aí sensacionais. Esta é a mensagem que eu deixo com vocês, e espero poder ter contribuído aí com as informações, e ficando à disposição aí da Supremo, né, através dessa brilhante iniciativa com seus clientes, da gente aprofundar algum tema futuramente. Muito obrigado. Maravilha, Cláudio. Muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Eu sou suspeito, né, porque como eu falei, já participei aí de um treinamento contigo e fomos muito felizes, aí gostamos muito. Então, você realmente tem um arsenal grande de informações, e hoje foi apenas, né, um condensado, como comentei inicialmente, e a gente fica à disposição, o Supremo, né, à disposição de todos os clientes, e temos, né, o canal com a BCP, com o Cláudio, então, na medida que for necessário, nós vamos acionar o Cláudio, vamos acionar a BCP para que nos ajude aí a resolver aí os problemas dos nossos clientes e propor melhores soluções para melhores produtos, né? Bom, vamos às perguntas aqui. Nós tivemos, deixa eu pegar aqui, então tivemos uma pergunta aqui do Jonathan Guerra, de Laranjeiras do Sul, nosso cliente. O Jonathan faz uma pergunta, Cláudio: como se pode evitar a segregação dos materiais na prensa? Os pavers, né, ele comenta aqui dos blocos, depois ele corrige, os pavers principalmente, né, os pavers laterais tem uma tendência a segregar, ficando mais material graúdo que nos pavers do centro da chapa. Como evitar isso, né? Como mitigar? Tá. Muita dessa segregação, né, principalmente no caso aí da peça para o intertravado, ela está ligada à condição de vibração, tá? Primeiro, começa um pouquinho antes, né, como que eu estabeleço a coesão da minha mistura, tá? Então, se está segregando muito, pode ser que eu tenha uma distância grande de granulometria, e isso vai proporcionar essa segregação. E a outra, eu tenho que verificar se a minha mistura está naquela condição de melhor empacotamento ou não, ok? Esse é o primeiro passo. O segundo é verificar como é que está a vibração, se a vibração está uniforme na chapa, se eu não tenho vibração mais de um lado do que de outro, e se essa vibração não está em excesso, tá? Então eu tenho que verificar frequência, amplitude e o tempo que eu estou colocando de vibração. Vibração em excesso também causa bastante segregação, tá? E aí eu sempre recomendo buscar ajuda com o fabricante do equipamento para buscar esse ajuste, né? Legal, muito bom. Uma outra pergunta aqui, Cláudio, do Fábio de Blumenau, onde ele pergunta, veio pelo WhatsApp, se existe muita diferença entre os sistemas disponíveis de cura para blocos e pavers, e qual a efetividade de cada, e eu acho que até também aproveitar o momento, né, para reforçar a influência da cura, né? Sim, então, como eu disse, todo produto à base de cimento, não tem nenhum produto à base de cimento que não precisa de cura, tá? Tem alguns desenvolvimentos de aditivos promotores de cura que eu poderia colocar dentro do concreto, mas isso é para um horizonte daqui a alguns anos, né? Isso está em estudo, logo a gente vai ter esses aditivos no mercado. Hoje, a realidade é assim, eu preciso fazer cura, né? Então, cura é não deixar a água sair, como eu disse. Tanto faz se é um bloco de concreto ou se é
um paver. Se é um poste de concreto, não interessa, né? Eu tenho que criar condições de a temperatura ser constante, né? Ter umidade. Eu preciso ter umidade, porque a partir do momento que eu tenho umidade, eu crio, eu deixo de criar aquele diferencial de umidade, eu cesso a migração da água do produto para o ambiente, e principalmente vento, né? Vento vai acelerar bastante taxas de evaporação, tá? Então eu tenho que controlar essas variáveis ambientais, tá? Por isso que a gente faz cura dentro de galpão, por isso que a gente cria câmera de cura para não ter vento, né? Então não adianta ter um galpão e o galpão ser aberto e ter um corredor de vento, com certeza eu não vou ter cura homogênea, né? Então a cura ela tem que ser homogênea, não adianta eu levar para o pátio, fazer cura lá no pátio, até eu começar a jogar água, eu já perdi água de amassamento. Então, a cura tem que ser encarada com seriedade, olhando aonde eu tenho perda de água. Então, a partir do momento que eu acabei a moldagem, esse produto teria que ter algum tipo de proteção aí contra essas variáveis ambientais, temperatura, vento e umidade. Muito bom. Bom, uma última aqui então para nós fechar, mesmo com o nosso atraso inicial, estamos dentro do tempo programado. Adão de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, pergunta, na sua opinião, quais as principais vantagens e desvantagens do bloco de concreto frente às outras soluções que aqui ele cita, o bloco cerâmico? Tá. Bom, quando a gente compara bloco de concreto, né, nós estamos dentro ainda do sistema de alvenaria, e principalmente se a gente olhar questões de desempenho, né? Então hoje a gente tem uma norma de desempenho, NBR 15575, que não olha só a questão, o bloco tem resistência, o bloco absorve água, ele olha desempenho de parede, né? Então olhando o desempenho de parede, onde o bloco de concreto é de fato competitivo. Desempenho acústico, né? O bloco de concreto ele tem mais massa, e mais massa reflete em desempenho acústico, principalmente o desempenho de acústica aérea, tá? Onde eu preciso de massa, então ele é superior ao bloco cerâmico. Desempenho ao fogo, né? Então a gente tem uma série de ensaios mostrando que o bloco de concreto resiste mais a uma exposição a incêndio que o bloco cerâmico, né? Seja a questão de temperatura ou estabilidade. Então, eu tenho ensaios, a gente tem uma série de ensaios de parede mostrando essas propriedades, e o bloco de concreto ele vai perder na questão térmica, né? Então, eu tenho um bloco de concreto, se eu comparar com o bloco cerâmico, eu tenho mais transmitância térmica num bloco de concreto, isso é um fato, tá? Então, para ser competitivo na questão térmica, eu tenho que cuidar de algumas propriedades durante o projeto, tá? Consigo fazer uma casa atendendo o mesmo conforto térmico que eu conseguiria com bloco cerâmico, só que eu preciso olhar sombreamento, ventilação, né? Porque, de fato, aí o bloco, no desempenho térmico, o bloco cerâmico tem vantagens em função da propriedade dos materiais, né? O concreto tem mais, o coeficiente térmico é maior, enquanto que o cerâmico é um material com coeficiente térmico menor, ou seja, um material mais isolante, tá? Então, na questão de desempenho, tem propriedades que o bloco de concreto é melhor, se eu pensar em termos de estrutura, né, blocos de alvenaria estrutural, eu consigo construir edifícios de maior altura com um bloco de concreto, se eu comparar com o cerâmico, porque a resistência entre o bloco e o prisma, no caso do bloco de concreto, ela é uma distância menor, então eu consigo fazer blocos de maior resistência, e com isso eu consigo fazer prédios acima de 20 pavimentos, né? No bloco cerâmico eu tenho que ter mais cuidado, o maior pontos de grauteamento no caso da alvenaria estrutural com bloco cerâmico, né? Então eu tenho uma competitividade maior nas questões estruturais com bloco de concreto. Se eu pegar compatibilidade com revestimento, né? Eu vou fazer uma parede, vou revestir com argamassa, o bloco de concreto tem melhor compatibilidade de aderência do que o bloco cerâmico, tá? Então, tem esses pontos aí para a gente avaliar.
Muito bom. Não temos por que não usar bloco de concreto, em resumo, né, Cláudio? Com certeza, com certeza. Mesmo, né, uma discussão, né, você pegar toda a região sul, né, que é uma região mais fria, o atendimento na norma de desempenho ele é 100%. Né? A gente consegue usar mesmo em regiões frias, claro, olhando aí aspectos de projeto específico. Né? É fato, a gente não tem como esconder que a questão térmica na zona 1, que é as zonas mais frias do Brasil, né? Por exemplo, Curitiba, a gente tem um gargalo inicial, que é o método simplificado da norma, mas a gente supera isso com uma avaliação específica de cada projeto. Tá? Então, não é nenhum impeditivo direto, tem que tomar esses cuidados técnicos e sem problema nenhum. Maravilha. Bom, eu comentei que nós íamos fechar aqui. O Everton Cordeiro, ele comenta sobre aprofundamento na questão do empacotamento. Eu acho que aqui mais no sentido de algo rápido aí, Cláudio, sobre o empacotamento, que basicamente é, dentre os agregados que tem disponíveis, né, na região, como que se faz isso, né? Tá. Bom, o que é empacotamento? Eu tenho lá uma série de distribuições granulométricas, então eu vou usar um pedrisco, vou usar 2 areias, né? Quando eu faço a mistura desses materiais, como é que eu deixo o menor índice de vazios possível? Porque quanto menor o índice de vazios, menor a quantidade de pasta para aquele concreto. E aí, se a minha pasta tem uma quantidade menor, eu vou ter um consumo menor de cimento. Tá? Então, aquela dispersão que a gente viu lá naquela análise de ciclo de vida, muito é por conta, às vezes, para produzir a mesma resistência mecânica, provavelmente eu estou com um índice de vazio muito grande e aí o meu consumo de cimento para atingir a mesma resistência é maior. Como é que a gente faz esse arranjo? É olhar a massa específica do agregado, né, e massa unitária. Então, a relação entre massa específica e massa unitária dá índice de vazios. Né? Isso está lá na transparência que eu mostrei. Depois a Supremo pode disponibilizar isso para vocês. Tá? Dê uma pesquisada sobre empacotamento. Vocês vão ver lá a correlação entre massa específica e massa unitária. Essa correlação, né, que são propriedades que a gente consegue fazer rapidamente no laboratório, bem tranquilo, a gente vai proporcionando as misturas dos materiais e aquela proporção que dá o menor índice de vazios, provavelmente é o que vai me dar menor consumo de cimento. Né? E com isso a gente consegue ganhar resistência sem aumentar o consumo de cimento. E aí vai melhorar muito a sua competitividade aí. Mas é um assunto para vocês buscarem, se aprofundarem com certeza. Tá? Esse é um ponto-chave no concreto seco. Isso aí, maravilha. Bom, então eu acho que alinhado com isso, eu coloco aqui também a Supremo, a nossa equipe de assessoria técnica à disposição para ajudar todos os nossos clientes, enfim, quem não é cliente porventura, a gente está à disposição também para fazer algum trabalho, obviamente, né, para nos tornarmos parceiros também. Então, estamos à disposição, contem conosco, temos todo o interesse em ajudá-los e a ABCP, óbvio, o Cláudio também vai estar junto conosco, caso, né, a gente precisar desse apoio. Bom, eu queria só ressaltar, então, aqui o comentário do nosso amigo Marcos, lá de Francisco Beltrão. Ele lembra que no Encontro Nacional da Inovação na Construção Civil, em 2014, em Curitiba, foram analisados 5 sistemas construtivos e o bloco foi o que deu menos horas de desconforto durante o ano, inverno e verão. Então, isso é uma informação bem relevante. Marcos, da Pavimente, lá de Francisco Beltrão. E o Kleber aqui também, agradecemos aí, Kleber, e estamos à disposição para... Vamos fazer mais eventos e fica o nosso contato aí do WhatsApp, está aqui nos comentários. A gente está à disposição para passar mais informações. Bom, então, fechando, Cláudio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A BCP, muito obrigado. A Supremo agradece. Estaremos sempre à disposição aqui no que precisarem também. E agradecemos a todos que estão aí participando, nossos clientes que dedicaram esse tempo, parceiros, enfim, demais aí, pessoas que participaram. Muito obrigado. Cláudio, quiser fazer as últimas considerações, fique à vontade. Só agradecer, Rômulo, muito obrigado mesmo pelo convite. Dá um tchau aí para o pessoal do Paraná. Hoje é feriado aqui em São Paulo, mas a gente
cumprindo aí essa solicitação, está aqui atendendo vocês, e fica à vontade, tem meu contato aí na apresentação, né, usa bastante o pessoal técnico da Supremo, que é um pessoal aí muito bom, né, a Supremo tem esse suporte aí, usem esse suporte da Supremo, vocês que são clientes, quem não é, vai experimentar e vocês vão ser bem atendidos. Um grande abraço aí a todos. Valeu, Cláudio, obrigado, um abraço a todos, tchau, tchau.